Não quero um filho, meu pai declarou no funeral enquanto o resto da família o olhava incrédula. Vou casar novamente, desta vez com uma mulher mais jovem e atraente, não é, Carminha? Oh, John, você é tão bobo, disse o pai, abraçando uma mulher chamada Carminha, uma das funcionárias. Carminha parecia feliz enquanto se agarrava ao braço do meu pai. Você entende a situação agora? É um dia para celebrar. Minha ex-mulher finalmente bateu as botas. Olhei feio para o meu pai. Então Maria gentilmente abraçou meu ombro. Eu levarei a Julieta comigo. Não vou pagar pensão alimentícia. Está bem, Maria declarou, abraçando-me firmemente. A partir desse dia comecei a viver com minha tia e seu marido. Não ouvi mais nada do meu pai, mas um mês depois ele me ligou de repente. Ei, me ajude. Quem é? É o seu pai. Meu único pai é o Kent, disse, encerrando a ligação e bloqueando seu número. Não importa o quanto ele chorasse ou se enfurecesse, o inferno do meu pai havia apenas começado. Eu me certificaria de que ele se arrependesse bastante. Eu sou Julieta Manson, uma estudante do ensino fundamental de 12 anos, apenas uma garota normal que ama sua mãe. Sendo filha única, posso fazer os hobbies que gosto e tenho bastante liberdade. Minha mãe é muito gentil e raramente fica brava, mas quando fica, é assustador. No entanto, sempre acho que é minha culpa por ter feito algo ruim. Além disso, nos damos muito bem, indo frequentemente às compras juntas nos fins de semana. Meu verdadeiro pai é um homem chamado John, uma pessoa muito irresponsável. Desde criança, eu me perguntava por que minha mãe se casou com ele. Uma vez perguntei a ela, mas ela apenas sorriu de maneira constrangedora e disse: "Você entenderá quando for mais velha." Honestamente, mesmo como estudante do ensino fundamental, eu não tinha ideia de por que minha mãe o escolheu. Ele sempre estava se divertindo, e não tenho lembranças de brincar com ele com frequência. Ele me tratava friamente e eu o odiava, mas não falava muito sobre isso porque isso deixava minha mãe triste. No entanto, eu tinha sonhos sobre casamento. Isso porque minha tia Maria e seu marido eram um casal ideal. Maria, a irmã gêmea da minha mãe, era muito gentil e às vezes rigorosa. Ela me mimava e, mesmo sendo minha tia, era como uma irmã para mim. Eu adorava o marido dela, Kent, como se fosse meu irmão. Eles não tinham filhos, aparentemente devido a uma doença que Kent teve no passado, que o impedia de ter filhos. Kent era amigo de infância da minha mãe e de Maria. Então Maria sabia sobre sua doença e suas consequências. Ainda assim, quando decidiram se casar, meus avós se opuseram veementemente, mas Maria seguiu em frente com o casamento. Minha mãe me contou que até eu nascer, Maria e Kent estavam afastados dos meus avós, mas meu nascimento os reconciliou e agora eles têm um ótimo relacionamento. No entanto, meu pai ridicularizava Kent, dizendo coisas insuportáveis, chamando-o de fracassado por não poder ter filhos ou acusando-o de se casar por uma herança. Foi por isso que eu desprezava meu pai e jurava nunca me tornar uma adulta como ele. Logo depois de começar a escola, meus avós deram uma festa de comemoração. A casa deles é enorme, parecem ser donos de terras locais com várias empresas. Minha mãe, Maria e Kent gerenciam uma das empresas dos meus avós cada. Em contraste, meu pai é apenas um funcionário comum. Em uma das empresas deles, quando criança, achei isso estranho. Mas vendo o comportamento do meu pai, mesmo eu como criança, entendi que ele nunca poderia ser confiável com uma empresa. No entanto, isso parecia incomodá-lo muito na festa. Enquanto servia uma bebida para o meu avô, ele começou a falar despreocupadamente. Ei, talvez seja a hora de me deixar comandar uma das empresas, hein? Parece ruim, você sabe, ter a esposa como chefe e o marido como um funcionário de baixo escalão. A atmosfera, antes calorosa, subitamente ficou fria. Eu suspirei e dei uma mordida no meu bolo. Meu pai, alheio ao clima, continuou. Ou talvez poderíamos apenas trocar as posições, certo? Isso resolveria tudo. Não tenhamos discussões tão vulgares na festa de entrada de Julieta, minha mãe interveio. Vulgar! Meu pai gritou e sua voz ecoou na sala, provavelmente devido ao álcool. Meu pai parecia incapaz de controlar suas emoções, contrastando com minha mãe, que falava calmamente, era quase cômico. Por que eu tenho que virar um funcionário comum? Assumi minha posição atual por procedimentos adequados.
Seu argumento não fazia sentido. Justo quando todos começavam a perceber que a conversa não ia a lugar nenhum, meu avô se manifestou. Se eu deixasse com você, a empresa seria arruinada rapidinho. O quê? Meu pai exclamou, seu rosto ficando vermelho enquanto ficava em silêncio. Finalmente, a sala ficou quieta e a voz calma do meu avô preencheu o espaço. Afinal, você não esqueceu que está nessa posição por desrespeitar um cliente importante, não é? Desta vez, meu pai ficou pálido e recuou. Meu avô começou a contar a história lentamente, como se estivesse falando com meu pai. A empresa onde meu pai trabalhava deveria originalmente ser dele como presidente, mas antes do anúncio de sua nomeação, ele teve um caso com a filha do presidente do cliente mais importante. Quando o presidente do cliente descobriu, invadiu o local. Por causa disso, o cliente ameaçou interromper todas as transações, quase levando a empresa à falência. Ao ouvir isso, senti vergonha e pena do meu pai. Mas isso foi há 10 anos, já passou do prazo de prescrição, não é? Não cabe a você decidir o prazo de prescrição. Minha mãe interveio, cortando seu argumento. Meu pai a encarou com frustração, depois clicou a língua, bebeu tudo de uma vez e saiu da sala. Desculpe por estragar a celebração. Não, é meu pai quem deveria se desculpar. Meu avô balançou a cabeça e acariciou a minha cabeça. Desde que meu pai saiu, recomeçamos a celebração sem ele. Ganhei um dicionário eletrônico dos meus avós, um vale-livros da minha mãe e os tênis que queria de Maria e Kent. Estava animada quando minha mãe e eu chegamos em casa. Meu pai já tinha voltado. Vendo a sacola de compras que eu segurava, ele clicou a língua alto. Sortuda, conseguindo tudo o que quer. É um presente, é natural, eu disse. Sim, minha culpa. Ele se desculpou insinceramente e entrou em seu escritório. Sua atitude diminuiu meu ânimo, mas os presentes ainda me fizeram feliz. Naquela noite, Maria e Kent me convidaram para uma viagem de férias de verão. Parecia que eles iriam para o exterior e acharam que seria legal me levar junto. Minha mãe, tendo uma viagem de negócios durante esse período, concordou feliz em me deixar ir. Eu pensei que meu pai ficaria descontente, mas surpreendentemente ele ficou positivo. Isso é ótimo, tenha uma boa viagem. Eu também não estarei aqui, tenho uma viagem de negócios. Aconteceu que ele tinha uma viagem de negócios no mesmo período. Eu estava preparada para alguns comentários sarcásticos, então isso me pegou de surpresa, apesar de sempre reclamar do trabalho. Meu pai estava alegremente se preparando para a viagem dele, parecia estranho, mas eu estava tão animada com a minha viagem que não me detive nisso. Durante a viagem, tive um tempo maravilhoso com Maria e Kent. Paisagens lindas, comida deliciosa, foi uma férias luxuosa. Julieta, há algum lugar que você queira ir? Que tal fazermos compras juntas amanhã, só nós duas? Realmente adoraria, mas e o Kent? Quando olhei para Kent, ele sorriu e acenou com a cabeça. Fiquei tão feliz que abracei Maria e ela retribuiu. Você é sempre uma querida. Não importa o quanto cresça, Julieta. Não sou mais uma bebê. Estou no ensino fundamental. Desculpe, disse Maria, ainda sorrindo. No dia seguinte, como planejado, fomos às compras. Kent tinha algo para fazer e saiu mais cedo. Uau, isso é incrível! Este também é fofo. Maria e eu estávamos animadas, conversando e rindo na loja. Quando nossas mãos estavam cheias de sacolas de compras, sentamos em um terraço para tomar chá e saborear um delicioso bolo. Estávamos nos divertindo muito conversando, mas de repente, Maria ficou em silêncio e olhou para um ponto. O que há de errado, Maria? Ah, não, eu segui o olhar dela e não pude deixar de exclamar. Lá estava meu pai com uma jovem, ambos vestindo camisas aloha extravagantes, ficando acolhedores um com o outro. Esse homem espera, Maria! Está tudo bem. Maria parecia prestes a explodir de raiva, mas eu consegui acalmá-la. Não era a primeira vez que meu pai tinha um caso. Isso acontecia desde que eu era pequena. Nas piores situações, ele até me levava para conhecer suas amantes. Eu amava muito minha mãe, então é claro que eu ficava furiosa com ele. Depois disso, ele parou de me levar, mas com essa história, meus sentimentos em relação à infidelidade do meu pai eram apenas uma aceitação resignada. Vamos contar para a mamãe. Por enquanto, ignore, Julieta. Sim, você está certa. Vamos só tirar uma foto e mandar para ela. Maria tirou uma foto para enviar para a minha mãe.
Eu estava curiosa sobre como minha mãe reagiria, mas imaginava que ela acabaria dando uma bronca nele como de costume. No entanto, pouco antes de voltarmos para casa, recebi uma ligação da minha avó com uma notícia inacreditável. Julieta, acalme-se e ouça sua mãe. Ela morreu em um acidente. O quê? Fiquei tão chocada que deixei o telefone cair. Maria o pegou e depois de ouvir a mesma notícia da minha avó, ela desabou em lágrimas. Kent assumiu a ligação, mas tanto Maria quanto eu não podíamos fazer nada além de chorar. Voltamos para casa e fomos direto para o hospital onde minha mãe foi levada. No momento em que a vi lá, desabei em lágrimas. Mãe, isso não pode ser. Maria desmaiou de choque e Kent a acompanhou para outra sala. Enquanto eu ficava lá parada, ouvindo a história, de repente, perguntei sobre John, meu pai. A propósito, onde está John? Não conseguimos falar com ele. Ouvindo meus avós, mencionei que meu pai estava no exterior e também contei sobre a mulher com quem ele estava. Meu avô ficou furioso. Finalmente conseguimos entrar em contato com meu pai 2 dias após a morte da minha mãe, justo quando o funeral estava prestes a começar. Morrendo para salvar uma criança, que coisa tola de se fazer. Como você pode dizer isso? Mas é a verdade, não é? Meu pai disse sem se desculpar e todos, inclusive eu, o encaramos. Imperturbável por nossos olhares, ele casualmente ocupou o lugar de principal enlutado. Você não deveria se sentar aí, não é? Eu sou o principal enlutado, disse meu avô. E meu pai, parecendo descontente, mudou-se do lugar de principal enlutado para sentar atrás dele. Foi após o funeral que meu pai, de repente, se levantou, foi até o lado da minha mãe e, incrivelmente, atirou a aliança de casamento nela. O que você está fazendo? Bem, acabou entre nós agora, certo? Não há necessidade de fingir mais, ele disse, explodindo em risadas altas. Agora estou livre. Apontando para mim com um meio sorriso, ele declarou audaciosamente: não preciso de uma criança no funeral. Todos olharam meu pai com incredulidade, como se não pudessem acreditar no que ele acabara de dizer. Vou me casar novamente, desta vez com uma mulher mais jovem e bonita, certo, Carminha? Ah, John, você sempre diz as coisas mais engraçadas. Meu pai chamou uma mulher chamada Carminha da multidão de funcionários e a abraçou. Carminha, parecendo satisfeita, se agarrou ao braço do meu pai. Você percebe o que está acontecendo aqui? É um dia para celebrar. Minha ex-mulher finalmente partiu dessa para uma melhor. Eu fuzilei meu pai com o olhar e então Maria gentilmente abraçou meu ombro. Julieta virá comigo. Não pagarei pensão alimentícia. Tudo bem assim, declarou Maria firmemente, me abraçando forte. A partir desse dia, comecei a viver com minha tia e seu marido. Não houve contato do meu pai, mas um mês depois ele ligou subitamente. Ei, me ajude. Quem é? É seu pai. Meu único pai é o Kent, eu disse, encerrando a ligação e bloqueando seu número. Não importava o quanto ele chorasse ou suplicasse, o inferno do meu pai acabara de começar. Eu faria com que ele se arrependesse de tudo. Depois de bloqueá-lo, meu pai parecia ter ligado para vários parentes, mas nenhum dos parentes que sabia o que aconteceu no funeral queria ter algo a ver com ele. Ele foi bloqueado por todos que ele chamou e finalmente apareceu na empresa do meu avô. Eu estava lá entregando algo que esqueci, então ouvi, incrédula, meu pai gritando do lado de fora do escritório do CEO. Foi apenas um momento de falta de julgamento. Então você é o tipo de homem que, em um momento de falta de julgamento, joga um anel em sua esposa falecida. Depois das palavras do meu avô, houve um momento de silêncio atrás da porta. Ele provavelmente estava tentando pensar em uma desculpa. E como eu esperava, ele inventou uma... Quero dizer, eu estava apenas confuso. Não quis causar mal. Estava chateado porque a amava. Eu não podia acreditar em uma explicação tão absurda e meu pai, com sua audição aguçada, captou minha voz. Ei, Julieta, você está aí? Diga ao seu avô que eu amava sua mãe. A amava. Eu estava tão irritada que senti que poderia desmaiar. Meu avô deu tapinhas no meu ombro e acenou para mim. Respirei fundo e então respondi para o meu pai. Vovô, tudo o que ele diz é mentira. Ele nunca amou a mamãe ou a mim. Está brincando. Saia daqui. Meu pai estava gritando e batendo na porta do outro lado, mas suas ações não puderam me impedir de dizer a verdade. Ele sempre traiu.
fazendo mamãe ficar triste e nunca disse nada de bom para mim. Ele não é um pai. Minhas palavras deixaram meu pai ainda mais furioso. Finalmente, ele chutou a porta. Quem você pensa que te criou todos esses anos? Se vai falar assim, devolva agora todas as despesas de educação. Neste momento, percebi que tudo o que importava para ele era dinheiro. Na verdade, minha mãe deixou um testamento no qual escreveu que meu pai não receberia nenhuma herança como compensação por sua infidelidade. Você fala em devolver, mas nunca contribuiu para as despesas de vida, não é? Está tudo escrito no testamento. Você não deveria ter se intrometido. Meu pai cuspiu essas palavras ressentidas. Então, disse algo ainda mais inacreditável. Eu não estou me divorciando dela. Então, como pai de menor, deveria gerenciar o dinheiro dela, certo? Fiquei completamente atônita. Foi meu pai quem disse que queria o divórcio e os papéis do divórcio já haviam sido processados. Em outras palavras, o divórcio deles foi final. Do que você está falando? Cale a boca. Crianças não devem interferir. Vou dizer ao escritório que os documentos que enviamos foram um erro. Ele não percebeu que, uma vez que os documentos são aceitos pelo escritório, não podem ser retirados unilateralmente. Mesmo sendo uma estudante do ensino fundamental, eu entendia isso. Por que meu pai não conseguia? Você é apenas um estranho agora. O escritório não aceitará um pedido tão unilateral. Não, nós nos amávamos, tenho certeza de que ficará bem. Suas palavras excessivamente confiantes fizeram meu avô e eu nos olharmos e rir. Podíamos sentir meu pai ficando mais irritado atrás da porta. Vocês estão zombando de mim. Ei, vocês sabem que a mamãe queria o divórcio? O que ela fez? A voz do meu pai soou completamente perplexa, como um raio do nada. Decidi dar a ele uma resposta. Sabe, nós fizemos uma viagem ao exterior para o mesmo lugar que você, pai. Foi uma coincidência, mas quando contei à mamãe, ela disse que queria o divórcio. Houve um silêncio súbito do outro lado da porta e então ouvi soluços. Parecia que meu pai realmente acreditava que mamãe nunca iria se divorciar dele e o choque o fez desabar em lágrimas. Por que um divórcio? Ela me amava, até perdoava minhas infidelidades. Por quê? Talvez ela tenha atingido seu limite de tolerância. Minhas palavras pontuais o fizeram chorar ainda mais, audíveis mesmo através da porta. No entanto, não consegui sentir nenhuma simpatia por ele. De qualquer maneira, era hora de você ir embora. Espera, o que você está fazendo? Me solte. Parecia que os seguranças tinham chegado, e após alguns momentos de confusão, o outro lado da porta se acalmou. Vovô e eu nos sentamos, respirando fundo. O que minha filha viu naquele homem? Tenho me perguntado a mesma coisa. Suspiramos e nos olhamos. Começamos a rir. Depois de uma boa risada, vovô chamou o advogado da empresa e foi para a delegacia. Meu pai recebeu uma ordem de restrição contra nós, reclamando o tempo todo, mas não conseguiu resistir à polícia e acabou aceitando. Então, alguns dias de tranquilidade retornaram. Sentia muita falta da minha mãe, mas ter a Maria por perto ajudava a me distrair um pouco. Julieta, vamos fazer compras, ok? Tínhamos nos mudado para a casa da Maria, então fomos a uma loja de departamentos próxima comprar algumas coisas essenciais. De longe, um homem desalinhado se aproximou. Eca, papai! Gritei quando ele agarrou meu braço de repente. Seu cabelo estava desarrumado e ele estava vestido com roupas sujas. Era meu pai, com olhos vermelhos de sangue. Ele implorou. Vamos, 20 mil reais. Não, 2 mil reais serve, me dê algum dinheiro. Somos família, certo? Eu sacudi fortemente sua mão. Ele caiu no chão, mas rapidamente se agarrou à minha perna. Me solte, me dê o dinheiro, me dê. Meu pai, em seu estado meio enlouquecido, não tinha nada da limpeza que tinha quando vivíamos juntos. Sua camisa estava suja de manchas de lama e parecia que ele não tomava banho há dias. Não, de jeito nenhum. Por que você não vai atrás daquela mulher? Enquanto o dispensava, meu pai chorava. Ela fugiu com um cara mais jovem quando descobriu que eu não tinha dinheiro. Fui expulso de casa e não tenho para onde ir. Eu quase disse bem feito, mas consegui me conter. Ao meu lado, Maria tremia de raiva. Como ousa dizer isso depois de trair com outra mulher e abandonar a Julieta? Eu sinto muito. Não quis causar mal.
Isso torna as coisas ainda piores. O rosto de Maria estava vermelho de raiva e lágrimas. Segurando sua mão firmemente, falei com meu pai. Fui legalmente adotada por Maria. Agora ela é oficialmente minha mãe. Então somos estranhos agora. Kent adotou meu pai. Meu pai ficou atônito, os olhos bem abertos. Ele tinha abandonado a filha do ensino fundamental. Deveria ter sido fácil prever. Desprezava meu pai por não entender nem mesmo coisas tão simples. Se você é adotado, então a herança não virá para mim. Bem, na verdade, não havia nada para você desde o início. Deveria ficar grato por não estar sendo acusado de pensão alimentícia. Falei de forma direta e o rosto do meu pai se enrubesceu de raiva. Isso é desrespeito com seu pai. Eu sou a razão de você ter nascido. Você deveria ser grata e devotada a mim. Finalmente, as verdadeiras cores do meu pai se mostraram enquanto ele gritava, causando agitação entre os espectadores. Olhei para ele com olhos frios e expressei meus verdadeiros sentimentos. Nada de dinheiro vindo de mim. Todas as traições e, acima de tudo, fazendo a mamãe ficar triste. Eu te chamei de pai por causa da mamãe, mas nunca te considerei meu pai. Não naquela época, não agora. Nunca tinha sido tão direta antes, e meu pai me olhou perplexo. Além disso, há uma ordem de restrição contra você. Por favor, cumpra. Adeus, Julieta. Ele estendeu a mão, mas o ignorei e entrei na loja de departamentos com Maria. Meu pai foi detido pelos seguranças quando tentou seguir Maria e eu. Finalmente relaxei enquanto assistia a polícia levar meu pai embora, e ele continuava mencionando meu nome, apesar da ordem de restrição. Ainda esperava que eu viesse por ele. Maria estava furiosa e providenciou um advogado enquanto Kent discutia algo com ela. Perguntei sobre isso, mas eles não quiseram me contar. É natural, já que seus pais estavam ansiosos para lidar com isso. Você entenderá em breve, não se preocupe. Kent me tranquilizou. Alguns dias depois, fomos à casa dos meus avós para uma discussão, acompanhados por Maria e Kent. Ao entrar na sala de estar, lá estava o meu pai completamente desgastado e Carminha, que estivera ao seu lado durante o funeral da minha mãe. Quando me notaram, ambos tinham expressões assustadas e tremiam nervosamente. Vamos começar a discussão, anunciou meu avô, e a atmosfera ficou tensa. O advogado leu lentamente o principal propósito da reunião de hoje. Originalmente, conforme o testamento da minha mãe, não havia reivindicação de pensão alimentícia contra meu pai, mas também não havia herança para ele. No entanto, devido a numerosos incômodos, decidimos reivindicar danos pelo problema causado. Não apenas pensão alimentícia pela traição, mas também por Carminha, que era a parceira da traição. Foi isso que o advogado leu. Meu pai e Carminha empalideceram ao ouvir isso. Além disso, como ponto adicional, John e Carminha foram solicitados a se demitir de nossa empresa. Não podemos pagar essa quantia. Isso não cabe a você decidir. Foi a decisão seca de Carminha ao assinar relutantemente. Uma vez que assinou, ela foi escoltada para fora da sala. No entanto, meu pai manteve a cabeça baixa, recusando-se a assinar. A irritação de Maria estava se tornando aparente. Então, Kent falou baixinho. Infiel é o mais baixo, não é? Do que você está falando de repente? Traição. Você sabia que é crime em alguns lugares no exterior? Para quem não sabe, em alguns países como no Japão, é crime você trair e você precisa pagar indenização por danos morais para a pessoa. Então meu pai empalideceu ao ouvir isso. Kent continuou sua expressão impassível. Você prometeu no casamento apoiar um ao outro na saúde e na doença, certo? Quebrar esse voto e machucar seu parceiro é divertido? Meu pai abriu e fechou a boca, mas parecia incapaz de falar contra a intensidade de Kent. A mulher que você casou era a irmã da mulher que eu amava, a mãe da minha preciosa filha e minha querida amiga de infância. Bem, Kent olhou diretamente para o meu pai com um sorriso e então entregou lentamente suas palavras finais. Eu nunca vou perdoar você. Kent não elevou a voz, mas falou gentilmente, como se estivesse orientando meu pai. Parecia afetar mais meu pai do que qualquer grito teria feito. Com o rosto pálido, meu pai apenas encarou Kent, congelado. Kent gentilmente colocou uma caneta na mão do meu pai. Você pode assinar agora, certo? Sim, sim. Meu pai parecia menor do que nunca, ainda mais do que quando a mamãe estava viva.
Depois de assinar, meu pai saiu sem nos olhar, cambaleando para fora da sala. Mais tarde, soube que ele tinha feito um empréstimo para pagar as taxas de incômodo. Kent está gerenciando aquele dinheiro. Parece que meu pai pegou emprestado de um lugar muito perigoso e logo desapareceu sem deixar rastros. Ele pode até estar trabalhando em algum barco de pesca em algum lugar. Por mais duro que pareça, não sinto simpatia por ele. Ele trouxe isso para si mesmo. Na verdade, me pego esperando que a empresa para a qual ele deve dinheiro o esprema ainda mais. Quanto a Carminha, depois de pagar a pensão alimentícia por se envolver com um homem casado e ser forçada a se demitir, seus pais descobriram e a enviaram de volta para o interior. Lá, ela foi casada com um homem 30 anos mais velho na vila e agora leva uma vida agitada, sem descanso, cuidando da sogra e fazendo trabalhos agrícolas. Aparentemente, essa família estava procurando uma esposa jovem para cuidar dos idosos há algum tempo. Ouvi dizer que os pais de Carminha a repreenderam duramente quando ela reclamou querendo escapar. Você sabia que é crime em alguns lugares no exterior? Para quem não sabe, em alguns países, como no Japão, é crime você trair e você precisa pagar indenização por danos morais para a pessoa que teve a reputação manchada na sociedade. Após eu dizer isso, meu pai empalideceu. Kent continuou sua expressão impassível. Você prometeu no casamento apoiar um ao outro na saúde e na doença, certo? Quebrar esse voto e machucar seu parceiro é divertido. Meu pai abriu e fechou a boca, mas parecia incapaz de falar contra a intensidade de Kent. A mulher que você casou era irmã da mulher que eu amava, a mãe da minha preciosa filha e minha querida amiga de infância. Bem, Kent olhou diretamente para o meu pai com um sorriso e então entregou lentamente suas palavras finais. Eu nunca vou perdoar você. Kent não elevou a voz, mas falou gentilmente, como se estivesse orientando meu pai. Parecia afetar mais meu pai do que qualquer grito teria feito. Com o rosto pálido, meu pai apenas encarou Kent congelado. Kent gentilmente colocou uma caneta na mão do meu pai. Você pode assinar agora, certo? Sim, sim. Meu pai parecia menor do que nunca. Ainda mais do que quando a mamãe estava viva. Depois de assinar, meu pai saiu sem nos olhar, cambaleando para fora da sala. Mais tarde soube que ele tinha feito um empréstimo para pagar as taxas de incômodo. Kent está gerenciando aquele dinheiro. Parece que meu pai pegou emprestado de um lugar muito perigoso e logo desapareceu sem deixar rastros. Ele pode até estar trabalhando em algum barco de pesca em algum lugar. Por mais duro que pareça, não sinto simpatia por ele. Ele trouxe isso para si mesmo. Na verdade, me pego esperando que a empresa para a qual ele deve dinheiro o esprema ainda mais. Quanto a Carminha, depois de pagar a pensão alimentícia por se envolver com um homem casado e ser forçada a se demitir, seus pais descobriram e a enviaram de volta para o interior. Lá, ela foi casada com um homem 30 anos mais velho na vila e agora leva uma vida agitada, sem descanso, cuidando da sogra e fazendo trabalhos agrícolas. Aparentemente, essa família estava procurando uma esposa jovem para cuidar dos idosos há algum tempo. Ouvi dizer que os pais de Carminha a repreenderam duramente quando ela reclamou querendo escapar. Maria e Kent, como meus pais, me mimam todos os dias, tratando-me como sua filha real, às vezes me repreendendo estritamente no aniversário mensal da morte da minha mãe. Visitamos o túmulo dela, comemos suas comidas favoritas, visitamos lugares que ela amava e passamos tempo lembrando dela. Assistir ao amor entre Maria e Kent me faz desejar ter um casamento tão maravilhoso quando crescer. Minha relação com meus avós também é ótima. Ultimamente, eles estão pensando em construir uma casa de férias para meus estudos no exterior, algo que estou tentando dissuadi-los com todas as minhas forças. Quero estudar no exterior, mas ainda sou apenas uma estudante do ensino fundamental. Quero aproveitar o tempo com meus amigos no Japão, como contei a meus avós. Embora estejam quase com 80 anos, eles ainda são muito enérgicos, viajando com frequência. Seu aniversário de casamento está se aproximando, então estou tentando decidir o que dar a eles. Recentemente, uma proposta que fiz no conselho estudantil foi aprovada, então tenho estado ocupada todos os dias. Ainda há muitas decisões a serem tomadas e problemas a serem resolvidos, mas é um trabalho gratificante e eu gosto de discutir as coisas na escola.
Em casa, recentemente, me envolvi na leitura de livros em inglês. Maria me deu um livro que minha mãe amava e estou traduzindo aos poucos com um dicionário eletrônico. Não está sendo fácil, mas a tradução é tão prazerosa que estou considerando me tornar uma tradutora no futuro. Para alcançar isso, pedi a Maria que me matriculasse em uma escola onde eu possa aprender conversação e compreensão em inglês. A separação da minha mãe ainda é muito triste e muitas vezes choro quando penso nela, mas sou amada por muitas pessoas e estou vivendo o presente. Um dia, quando eu for para o céu, quero contar a ela tudo sobre isso, por isso comecei a manter um diário. Pretendo escrever sobre sucessos e fracassos para que minha mãe ouça sobre eles. Maria e Kent me disseram que está tudo bem não esquecer minha mãe e não me forçar a chamá-los de mãe e pai. Mas para mim, eles são como um segundo conjunto de pais. Por isso, para o aniversário deles que se aproxima, preparei um presente com um cartão que diz: Feliz aniversário, mamãe e papai. Estou animada pensando que com certeza ficarão felizes. Toda manhã, a primeira coisa que faço é conversar com a foto da minha mãe. É minha rotina diária. O céu lá fora está claro e azul. Talvez minha mãe esteja me aplaudindo. Pensando nisso me deixa feliz.